Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso bate-papo, que é o Somos Mais Que um podcast que não é para ter cara de podcast, para ter cara de caos, de bater papo, de conversar, mas falar sobre a trilha, o caminho, a carreira que a gente constrói ao longo da vida, né? Que a gente fala de profissão, Carla, daqui a pouco eu vou apresentar a Carla, mas na verdade nós estamos falando de vida, né? Porque a nossa profissão, de certa forma, é uma parte importante da nossa vida, né? Daquilo que nós somos como pessoas na sociedade. Então eu gosto de falar desse caminho, dessa trilha, o Somos Mais Que Um é sobre isso. E eu vou receber aqui a Carla Damasceno, que além de professora, também é psicopedagoga, né, psicoterapeuta. Ela vai falar um tanto de formação diferente, de experiências diferentes. E nós vamos falar de educação, sim, vamos falar do papel da educação na carreira, vamos falar de carreira, mas vamos falar de muitas outras coisas, né? Porque nós vivemos numa sociedade meio... Eu não tenho capacidade para falar disso, mas a sociedade está meio adoecida, né, em vários aspectos. Então, Carla, muito obrigado por ter vindo, te agradeço muito a sua estada aqui num sábado à tarde, né, é um grande privilégio, e eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho dessa sua história, mas eu queria que você voltasse lá atrás, né? A gente falou aqui, né, que eu tenho um filho de 16, você tem uma filha de 17, queria que você voltasse lá naquela primeira escolha, lá, por que você veio por esse caminho. Olá, professor Gachi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, né? Muito honrada de estar aqui e principalmente de conversar, né, um pouco sobre essa trajetória, sobre a educação, os movimentos, a transformação, né? Como você mesmo disse, é um sábado, mas quem faz o que gosta... Exatamente. São 24 horas, 7 dias por semana. Se pensarmos, né, na minha profissão hoje. Então, para chegar hoje, né, qual a história da Carla? Carla hoje professora, psicanalista, psicopedagoga. A Carla começou lá atrás, há muitos anos atrás, brincando de escolinha. Então, o que eu sabia fazer enquanto criança? Brincar de escolinha. Eu fazia todos os dias. Né? Minha mãe traz recordações de que eu chamava a criançada da rua, juntava aquela meninada toda, colocava sentada no meu quintal e eu era professora. Então é dom mesmo, né? Esse papel acho que nasceu comigo. Então, quando eu comecei a ser professora, aos 7 anos de idade, né? Não remunerada, mas já professora, né? Após isso, conforme, né, fui estudando, fui crescendo, me apropriando, né, dessas questões escolares, eu resolvi fazer o antigo magistério no colégio... Ainda existe o magistério? Não existe. Não existe mais. Não existe. Eu fui a última turma do Toniel Mota de Ribeirão Preto. O magistério, desculpa te cortar, mas nosso papo é assim, nós vamos bater papo aqui. O magistério, ele era um curso superior ou ele era um ensino médio profissionalizante? Se for fazer uma comparação com o que nós temos hoje, ele seria o médio profissionalizante, porque ao invés de cursar os 3 anos, né, as 3 séries do ensino médio, fazia-se 4. Entendi. E saía com a formação que eles também chamavam de normal. Sim. Mas com a... Por isso normalista. Exato, para ser professora, magistério, né, mas com a lei, a LDB, né, de 96. Extinguiu-se, né, o magistério. Por um pequeno período ainda permaneceu o normal superior, que assim eles se chamavam, né, para dar espaço de fato às especializações, às licenciaturas, à pedagogia. Surgiu também na LDB, surgiram os cursos tecnológicos, né, que foi uma inovação da LDB de 1996, mas eu não sabia que ele tinha extinguido nessa mesma legislação o normal, né? Sim, ele colaborou, na verdade, né, para que ele deixasse de existir, porque quando se começou a pedir formação, né, em nível superior para o professor, tanto de PEB 1, né, quanto nas outras áreas, o magistério foi perdendo força. Né? Nossa, nós vamos pegar esse ponto lá na frente depois, deixa você contar a sua história, que eu quero voltar nisso aí que você falou lá na frente, para a gente falar um pouco dessa questão da formação de professores, que eu acho que é fundamental. E dessa forma, né, fazendo magistério, eu falei, olha, acho que eu gosto mesmo de ser professora. Né? Fui fazer pedagogia na sequência, né? Porque eu gostei tanto, falei, olha, não sei se é só o suficiente o magistério. Fui cursar pedagogia. Nesse cursar pedagogia, chegou a época de estágio. 5º período de pedagogia, a Carla vai para o estágio. Quando eu chego,
para a escola para estagiar. Para minha surpresa, volto para casa chorando e dizendo à minha mãe: não quero ser professora, não gosto disso. Aí minha mãe, como assim? A vida toda brincou de escolinha, fez escolinha. Mas eu passei um semestre, professor, muito angustiada, não sabendo se era isso que eu queria. Até que um belo dia mudei a minha escola de estágio, né? Quando eu cheguei para fazer os meus horários, a diretora me informou que tinha outras alunas ali já fazendo estágio que eu não teria sala para entrar. Ela pensou um pouquinho e falou: olha, Carla, eu acho que eu vou te colocar numa sala. Ela é um pouco diferente, geralmente o pessoal não gosta muito de ficar ali, mas talvez você goste. Entrei na minha primeira sala de educação especial, onde eu contei com 8 alunos com paralisia cerebral. Todos sem cadeira, todos sem não verbais, né? E com uma professora na época excelente, que ela trabalhava comunicação alternativa, ela tinha uma didática. Cheguei em casa, mãe, eu gosto do magistério, eu quero ser professora. Não, e é interessante, né? Você deve estar passando por isso com a sua filha também, existe uma pressão muito grande da sociedade, dos amigos, da própria escola, dizendo, não, você tem que escolher essa profissão, essa que é boa, essa que dá dinheiro, essa que tem futuro. E eu acredito muito no que você falou no início, de que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz de coração, faz por amor e não está trabalhando, né? A minha esposa às vezes fala assim, mas você fica aí até de madrugada escrevendo, fica trabalhando. Não estou trabalhando, eu gosto, né? É prazer. E a gente está aqui num sábado à tarde conversando, então eu acho que tem muito isso. Eu falo isso muito pro meu filho, né? O meu filho tem um bichinho da educação também, depois eu vou te contar um pouco disso, e eu falo para ele, filho, escolhe o que você quiser. Não tem que escolher a profissão da moda, não tem que... E outra coisa, não fique preocupado, porque às vezes você vai escolher uma e não vai ser essa, depois você vai fazer outro curso, você vai fazer outro, esquece, segue o que seu coração está dizendo hoje. E é difícil isso, né? Mesmo você está contando, você já estava no curso, já tinha feito normal, já estava no curso, mas ainda tinha dúvida, né? Sim. Existia dúvida, porque quando nós falamos assim, gosto de criança, gosto de dar aula, né? Mas que tipo de criança? Que aula é? Para quem é? Nós vamos para aquele ideal que nós criamos. A gente idealiza, né? Exato. E quando chega-se na realidade, nem sempre é esse ideal, é a realidade. Então, aquela criança não é a que eu imaginei, aquela sala de aula não é a que eu esperava, né? Mas a grata surpresa foi que ao término dessa tarde, né, eu cheguei e falei, mãe, é isso que eu quero, eu me encontrei. E num acaso do destino, talvez, uma energia do universo, após isso, começaram a aparecer outros estágios que eles me colocavam para atuar justamente como apoio de inclusão. Sim. E eu falei, olha, eu acho que é isso que eu quero, né? Vou trabalhar nessa área. Fazendo pedagogia, já ingressei na primeira escola de educação especial. Então, nessa trajetória da inclusão, trabalhei em escola de educação especial, trabalhei com pacientes do Hospital Santa Teresa, entre outros. Mas sempre, né, num momento ou outro, pessoas com alguma diversidade, com alguma dificuldade, né, faziam parte do meu caminho. E nessa trajetória familiar, meu pai, aos 70 anos, né, tem a descoberta de um glaucoma, em 6 meses ele se torna uma pessoa cega. E aí eu trabalhei uma outra questão, né, porque até então eu estava acostumada com pessoas que nasceram com deficiência, frente a uma pessoa que tornou-se deficiente, que é muito que entrou desafiador. Em depressão, que não aceitou, que negou a sua condição até morrer. Foi quando eu comecei a perceber que, mas espera aí, né? A inclusão, ela não é só a sala de aula, né? E a sociedade? Sim. Fui trabalhar com inclusão no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, fui trabalhar com questões de acessibilidade, aí pós a faculdade de pedagogia, começou aquela, né, aquela coceira, Sim. Vamos mais, né? Fui para pós em educação inclusiva, onde eu comecei a estudar, né, e trabalho até hoje muito com a questão que é muito marginalizada no meio da inclusão, né, que é a sexualidade da pessoa com deficiência. Então, fiz minha pós, o meu mestrado todo voltado para a sexualidade da pessoa com deficiência, e após esse mestrado, né, eu comecei a direcionar também para outras áreas de pós. Sim. Então, foi para pós em psicologia, foi para pós em psicopedagogia, clínica institucional,
quando eu chego no momento novamente de decisão, né? Porque me interessou muito também a questão não só de trabalhar diretamente com esse público, mas capacitar professores para fazer um trabalho, porque até hoje é muito delicada essa questão. Posso te dar um caos, né? Porque eu gosto de causos. A minha história é muito diferente da sua, porque primeiro eu fui executivo de empresa, para depois falar, não, o que eu gosto da vida é dar aula, quero dar aula, e fiz uma transição de carreira. E eu tive uma experiência, né? Estava ali começando, tinha uns 2, 3 anos que eu estava lecionando, e eu tive uma experiência, eu lecionava numa instituição que a família dos mantenedores, eles tinham um problema hereditário e vários deles eram cegos. E por causa disso, a instituição tinha um trabalho muito forte com as pessoas com deficiência visual, com cegueira. E esse trabalho, né, era muito interessante, porque, assim, por exemplo, eles tinham uma casa dentro do campus da universidade, tinha uma casa para ensinar atividade de vida diária. Como a pessoa trocar de roupa, arrumar a casa, cozinhar. Nossa, dentro do campus tinha uma casa e tinha toda uma área dedicada a isso. E a primeira vez que eu fui dar aula para um aluno cego, você tem que se repensar completamente. Você não está preparado para aquilo, né? Depois eu dei aula para alunos surdos, com outros tipos de deficiência, e você falava assim, gente, eu tenho que reinventar a aula inteira, né? É o que você falou, precisa preparar o professor para isso. O preparar o professor, né, é fundamental. Para nós que somos educadores, já é sabido, né? Uma vez que você vai para esse caminho, nessa formação, a gente vai estudar o resto da vida. Não, você já falou de um tanto de pós, né? Aí, né? E assim, não paro com isso. Se eu for falar de pós, eu sou professora de Libras. Sim. Eu trabalho, né, na capacitação com professores, hoje em dia, para trabalhar a educação inclusiva. Né, e só que quando chegou esse momento de fiz mestrado, fiz algumas pós, né, lato sensu, eu falei, agora, eu vou para o doutorado? Mas ainda podemos dizer que eu tinha um assunto mal resolvido, que era a questão da psicanálise. Sempre gostei muito de trabalhar com a questão da deficiência, mas também com as questões relacionadas à saúde mental. E a psicanálise, eu digo que junto à inclusão, ela é a menina dos meus olhos. Né? Eu falei, então não vou para o doutorado, eu vou para a psicanálise também, abrindo outras frentes de trabalho. Né? Hoje, enquanto profissional, eu posso dizer que eu tenho algumas frentes. Sou professora universitária, não atuo mais diretamente em salas de aula de educação especial, né, já faz algum tempinho, mas nas faculdades onde eu trabalho, eu lido diretamente com formação de professores, né, e na área da inclusão. Que legal. Né? Fora isso, tenho meu consultório onde eu sou psicanalista, sou psicopedagoga, trabalho com jovens e adultos, né? Não fiquei no âmbito da educação infantil, né? Eu fui para jovens e adultos, mas nesse contexto ainda de consultório, começou um novo desafio. São professores, né, tanto universitários quanto já formados, que começaram, olha, parece que falta conhecimento, eu fiz graduação, mas eu não sei ainda o que fazer. E frente a essa demanda, hoje eu tenho oferto, né, pontualmente alguns cursos de curta duração, né, trabalhando justamente, ensinando a fazer PEI, que é o plano, né, educacional individualizado, que é o princípio da inclusão. Então eu faço capacitação também de professores para essa área. Pegar algumas coisas que você falou, porque o assunto está muito interessante. Essa questão, né, olha como que as coisas são. Hoje é a terceira entrevista de hoje com pessoas diferentes, né? Eu entrevistei o Gustavo e ele fala do papel da educação na inclusão social de pessoas marginalizadas. Então, né, estamos falando do papel da educação nesse sentido, né? Entrevistei a Moniz, que é de RH, mas a gente estava falando aqui, né, uma das coisas sobre as quais nós falamos aqui é a questão de como lidar com a diferença geracional, com a questão que também, de certa forma, é uma inclusão, né? Hoje a gente tem no mercado de trabalho a questão do etarismo, que é algo que eu
escrevo muito sobre isso, principalmente no LinkedIn, a questão do etarismo, e do outro lado também essa coisa dessa nova geração entrando com demandas completamente diferentes, com um problema de saúde mental muito forte, né? Que aí entra muito no que você estava falando. E agora você falando, né, da educação como inclusão não só, né, da pessoa, não só da educação dessa pessoa no sentido formal, mas da inclusão dessa pessoa na sociedade, né? Eu me lembro que nessa instituição que eu te comentei, nós fizemos uma vez um projeto com a prefeitura de São Paulo, ela lá em São Paulo, em que a instituição preparava as pessoas para trabalhar, a prefeitura arrumava um emprego, né? E tinha uma terceira perna no projeto, que era a Caixa Econômica Federal, que fazia os pagamentos dos benefícios, né? E às vezes a pessoa, incluir a pessoa na sociedade não é só ensiná-la a ser verbalizada, ou ler, escrever, né? Como é que ela convive no cotidiano, né? Como é que ela pega um ônibus, como que ela resolve um problema que para nós é muito simples, né? Agora, nessa instituição que eu estou lecionando, pela primeira vez nós estamos lá com, acho que 5 alunos de curso de que tem alguma neurodivergência, então Down, transtorno do espectro autista, algumas coisas nesse sentido. E todos os dias na sala dos professores o que eu ouço assim, o que eu vou fazer? Como é que eu adapto minha sala? Como é que eu adapto minha aula? Como é que eu adapto minha prova? Né? Exatamente. A questão de como fazer. Né? A faculdade, ela nos dá a base, mas a cada década, ou até menos, podemos assim dizer, o nosso alunado ele tem mudado muito. E antes nós entendíamos, né, a inclusão como um aluno com síndrome de Down. Hoje nós temos uma série de deficiências e transtornos presentes em sala de aula. E o professor, de fato, ele vai aprender, às vezes até na marra, né, que só a literatura não basta, né? Cada aluno é único, cada aluno pode ter o mesmo CID, a mesma deficiência, mas ele tem a sua essência, ele tem a sua bagagem, então ele é único, né? E quando nós falamos desses cursos de capacitação, é justamente para abrir os horizontes desses professores, né, para que ele aprenda a flexibilizar, adaptar o currículo para atender essas necessidades, né? Mas não para por aí, que aí entra até no título do nosso encontro, né? Eles crescem, eles não vão ficar uma vida toda na escola. Então, pessoas com as suas especificidades, né? Se espera que ele vá, ele estude, mas depois ele ganhe independência. A independência é ir para o mercado de trabalho. Porém, nem todo mercado de trabalho está pronto. Aí entra a Carla Consultora, onde surgiu novas demandas. Na verdade, eu acho que as empresas não estão prontas. As que contratam, para mim, Carla, a minha visão, posso estar errado, elas ainda contratam porque a lei exige e porque... Mas assim, faz o seguinte, pega essa pessoa, encosta ela no cantinho, de um jeito que ela não atrapalhe a gente e vamos trabalhar. O que é pior, porque é uma exclusão dentro da exclusão, né? Na verdade, é uma maldade, né? Nesse quesito de incluir, de fato, né? Incluir pela lei de cotas para não pagar a multa ou inclusão com responsabilidade social. Nessa frente de consultoria, quem me procura? Empresa realmente que quer contratar por responsabilidade social. Então, as consultorias que eu faço é porque ali existem líderes que querem saber como fazer recrutamento, seleção, como trazer uma adaptação necessária para atender as necessidades daquele futuro, né, profissional, se é um surdo, se é um cego, se é uma pessoa com autismo, né? Mas aí nós falamos assim, é só trabalhar e estudar? A gente não só trabalha e estuda. A gente passeia, a gente quer namorar, quer ir num lugar, quer ir passear, quer ter lazer, onde entra também hoje o meu trabalho no Museu da Cana, né, que eles têm um museu que é muito grande, né, um museu assim com um acervo excelente, mas fora isso eles contam com uma equipe de educadores, né, arte-educadores, que querem receber todo tipo de pessoa. Só que é um museu que está no meio de uma fazenda, né, um museu rústico, né, já deve ter uma dificuldade. Várias barreiras arquitetônicas, estruturais, onde nós estamos fazendo todo esse trabalho agora de acessibilidade. Mas eu digo que isso nem é o mais delicado.
né? Porque quando nós falamos de acessibilidade, a gente vai trazer acessibilidade atitudinal. Sim. E essa é a mais delicada. Eu posso ter elevador, banheiro, rampa, o que for, né? Mas se eu não tiver atitude, se eu não tiver empatia, e lá nós estamos fazendo um trabalho excelente, estamos recebendo um público bem diverso, né? E estamos conseguindo tornar o museu cada vez mais acessível. Então aí nós atingimos todas as etapas, né? Que é a pessoa com deficiência ou alguma necessidade específica na escola, no trabalho e na sociedade. E voltando, pegando isso que você falou, esse exemplo, né? Porque a gente fala, quando se fala de inclusão, a primeira coisa que se pensa é na questão arquitetônica, né? Porque é fácil normatizar isso. Mas eu vejo, e eu já passei por essa situação nas empresas, que nas empresas a grande barreira não é a física, né? É a barreira da atitude das pessoas, da aceitação, né? E você estava falando uma coisa e me resgatou aqui uma lembrança, que é a seguinte: nós temos um casal de conhecidos aqui em Ribeirão, nós moramos aqui há cerca de 5 anos, mas conhecemos eles bem quando nós chegamos aqui. E eles têm uma filha que hoje deve estar com 12 anos de idade, mais ou menos, que ela tem, né, algumas necessidades especiais. Como eles têm uma boa situação financeira, eles pagam tudo que você imaginar, né? Ela tem fisioterapeuta, tem fonoaudiólogo, tem tudo, então ela consegue se desenvolver, ela é verbalizada, ela conversa, ela é divertida, coisa, mas tem diversas dificuldades. E conversando com a mãe dela, né, uma vez, ela sempre colocava isso, era assim: eu não me preocupo com ela hoje, porque hoje ela é uma criança, eu estou aqui, né? O pai dela está aqui, a gente dá toda a condição, mas e depois? Sábio. E quando ela for adulta, né? Reflexão sábia essa. Então, essa é uma grande dificuldade também, né, para a família, né? Exatamente, né? Porque quando nós falamos, né, mas a inclusão se fala desde a do início da década de 90, né? Passamos aí por vários aspectos históricos, né? Desde a eliminação, da exclusão, a integração, até chegar no modelo que nós temos hoje, que é o modelo inclusivo. Sim. Mas mesmo assim, né, a sociedade ela ainda carrega muitos mitos, né, muitos estigmas, muitas inverdades acerca da pessoa com deficiência. E essa falta de conhecimento gera uma grande barreira para a inclusão, de fato, social. Né? E muitas pessoas ainda, quando nós falamos de deficiência, eles veem essa pessoa na escola, mas não ao lado do outro. Né? Hoje, uma palavra que tem sido muito utilizada que é a questão do capacitismo. Né, que num primeiro momento as pessoas acham que capacitismo, por começar com capaz, é de capacidade, mas pelo contrário, né, é de julgar que o outro não é capaz pela especificidade que eles têm. Nas 2 universidades no qual eu trabalho, coincidentemente, eu sou também a coordenadora do Núcleo de Acessibilidade e de Inclusão. Não coincidentemente, né, porque você é especialista no assunto, né? Mas o que eu percebo, e que é uma grata satisfação ver que as pessoas também, né, com as suas deficiências ou suas necessidades, elas estão agora ultrapassando a educação básica e indo para a universidade. Sim, o que é extremamente desafiador, porque eu fiquei muitos anos fora da graduação. Eu dava aula de graduação até 2010, 11 mais ou menos, depois pela questão da consultoria, viajando muito, mudando para muitas cidades, eu não tinha como assumir esse compromisso, e agora, recentemente, voltei para a graduação. E isso que você falou, né, de cada aluno é um aluno, não é só o aluno que tem necessidades especiais. Todos os alunos, cada pessoa é uma pessoa, né? Tem suas dificuldades, suas questões e tudo mais. E eu vejo assim que já é uma grande dificuldade para o professor hoje pegar essa turma, né, e fazer minimamente aquilo ali, aquele agrupamento de pessoas virar uma turma. E quando você coloca, né, a pessoa que tem alguma necessidade especial, isso se multiplica, né? Para o professor é muito complexo, né? Sim, para o professor é complexo justamente, né, pela falta de conhecimento, de formação, né? Muitas vezes, que nós estamos ainda falando em questão de nível superior, mas Sim. Se eu olhar para aquele professor, né, da educação básica, em escola pública, com que 30, 40 estrutura. Alunos, sem estrutura, sem um suporte, e ainda com alunos que demandam e precisam para aprender uma adaptação curricular,
como fica esse profissional, Sim. né? Muitas vezes a culpa é do professor, né? Mas o professor também ele está numa situação de vulnerabilidade, porque ele falta conhecimento, capacitação, tempo, recurso, né? E o aluno, por sua vez, já está lá. Né? Mas aí quando nós falamos, voltando para a questão do ensino superior, tem aumentado o número de matrículas, e quando nós estamos de frente a instituições que ainda possuem um núcleo como esse, né, a questão de desenvolvimento, sucesso na formação desse aluno que tem essa questão, ela se torna muito maior, porque não é só estar ali, fazer a matrícula, é permanecer e se formar. Sim. Aí você pode perguntar, falar, nossa, Carla, então o grande desafio, sua maior demanda nos núcleos são as pessoas com deficiência e os professores? Existe, lógico, toda uma demanda, orientação, capacitação dos professores, né? Nós fazemos um trabalho às vezes individualizado, coletivo, e esse aluno vai bem. Aí chega a grande questão. Esse é o meu público, né, com maior desafio hoje? Eu vou dizer que não. Porque após pandemia, quando eu coloco, né, numa balancinha a questão de demanda por deficiência ou acessibilidade, que isso nós sabemos o caminho certinho que fazer, versus saúde mental, meu maior atendimento, meu maior desafio hoje são jovens e adultos com transtornos e problemas de saúde mental. Eu quero te fazer uma pergunta que ela é capciosa e perigosa. E se eu estiver falando uma besteira absurda, você me corrija, por favor. Concordo muito com o que você está dizendo. Isso é perceptível, não só nas escolas, como nas empresas. A gente percebe isso. Mas não está havendo uma banalização do autodiagnóstico, de dizer que eu não sei se você conhece, tem um educador que infelizmente faleceu há pouco tempo atrás, chamado Ken Robinson. E o Ken Robinson ele falava o seguinte, que TDAH foi uma invenção. Eu sei que ele falava de uma forma, né, em tom de brincadeira, ele falou assim, não existia isso, inventaram, agora tudo é isso, né? E às vezes eu vejo uma banalização no autodiagnóstico, todo mundo agora tem TDAH, todo mundo agora, né? Olha, nesse ponto eu posso dizer que a banalização, ela está, assim, acontecendo de forma muito rápida. E aqui eu posso até fazer um corte pela experiência de consultório. Né? Quando chegam novos pacientes, eu preciso de acompanhamento psicopedagógico, psicanalítico, terapêutico, porque eu tenho TDAH, porque eu tenho autismo. Né? E quando nós vamos investigar, né, nós chegamos a um momento muito delicado que é a globalização maravilhosa, acesso à informação divina. Mas acesso à informação de forma descontrolada e sem critério, nós vamos entender, né, que todas as pessoas têm algo. Então, o que acontece muito? Eu não gosto de barulho, é autista. Não, mas isso é uma característica, assim. Eu não gosto de barulho e ponto, né? Eu sou muito distraído, eu tenho TDAH. E junto a essa né, diagnóstico, porque alguns não têm laudo para me levar, né, tanto no núcleo da faculdade quanto no consultório, nós temos também, e aí é um grande perigo, a automedicação. Que já é um passo além. O uso indevido de Ritalina, de Venvance, para concentração, para aprendizado, e às vezes a pessoa ela não tem essa condição, né? Quando se tem a condição, é nítido, porque ela está ali, ela se enquadra numa série de critérios. Não é só uma coisa, né? Não gostar de barulho. Exatamente. E isso tem acontecido. Não, você sabe que eu recentemente, apesar do meu doutorado ser em administração, mas eu gosto muito de educação, sou apaixonado pelo assunto, eu fiz um artigo agora esse ano, que eu mandei para um congresso de educação, chamado Não é o aluno que desiste, é a sua aula que é chata. E eu peguei essa frase, na verdade, do Ken Robinson, que ele falava isso, né? Pô, você quer dar uma aula chata do caramba e quer que o aluno fique prestando atenção naquilo, né? E hoje é muito difícil, né? Porque assim, é muito comum essa conversa na sala dos professores, aqueles alunos não tem jeito, não tem. Mas será que eu estou realmente fazendo uma aula que atrai a atenção, né? E o professor que está acostumado, né, que tem a vivência, que tem a formação com a educação especial, ele pensa assim, né, porque ele tem que fazer uma aula adequada
para cada aluno, né? Para as dificuldades e necessidades de cada aluno. Sim, hoje nós temos, né, metodologias mais direcionadas, um conhecimento maior, mas muito que a gente falou já, vamos utilizar metodologia ativa em sala de aula, né? O professor de educação especial já fazia isso há muito tempo sem ter esse nome, sim, né? Porque é pensar meios para se atingir um fim. E aí nós podemos até pensar nessa questão, né? Até devolvendo a questão que você colocou, né? Porque o professor tem que fazer uma aula para chamar a atenção. Mas às vezes nós também estamos vendo um excesso de necessidade do professor em chamar tanta atenção, né, de fazer ali o seu palco, que esse professor, ao mesmo tempo, em algumas situações, não generalizando, ele deixa de ver o aluno. E por que eu falo deixa de ver? Né? Porque chega para o núcleo, chega atendimentos onde o aluno vem até a mim, Ribeirão, 40 graus, ele de roupa de frio, todo encapuzado, e na hora que eu começo a perceber, ele está cortado, ele está machucado. E eu pergunto para o professor, você não percebeu que esse aluno está machucado? Você não percebeu que esse aluno foi ao banheiro e demorou 40, 50 minutos para voltar? Você não percebeu que ele só dorme? Não dá tempo, porque eu tenho que montar as coisas, eu tenho que chamar a atenção. Aí eu falo as delicadezas, sim, né? É o buscar o equilíbrio, nem 8 nem 80. E aí aquelas, não generalizando, porque não são todas, instituições que colocam 100 alunos numa sala, 80 alunos na sala, nem que o professor tente, né, ele não consegue ver. E interessante, conversando com a Moniz mais cedo, eu gosto sempre de perceber como as coisas se ligam. Ela estava falando isso sobre os funcionários, né? Às vezes um funcionário começa a dar problema e a primeira reação do chefe é assim, manda embora, não está dando resultado. E aí, ela, como RH, ela tem que ir lá e conversar com a pessoa, e às vezes a pessoa simplesmente só quer ser ouvida, né? A pessoa só quer ser ouvida. Deixa eu te contar um negócio super interessante, que eu vou até já te convidar depois para você me ajudar nisso. Meu filho, ele sempre quis esse lado da educação, sempre falou, vou ser professor, coisa. E agora ele está no segundo ano, está com 16, e ele está fazendo parte de um projeto na escola que ele dá aula, que ele estuda, que eles, é um grupo de 8 alunos, eles vão até escolas públicas e atuam nessas escolas públicas, ajudando os professores, ajudando na alfabetização dos alunos, ajudando em uma série de coisas. E ele estava no início desse semestre com uma turma de 6, 7 anos de idade, crianças, né, na alfabetização, estava amando aquilo, e agora, recentemente, eles pegaram uma turma de alunos de 7º ano. E ele e a namorada dele fazem parte do grupo. E eles chegam aqui para mim, ontem a gente estava conversando sobre isso, e falam, pai, os meninos não sabem ler, eles estão no 7º ano. Aí a Alice, a namorada dele, está com 2 meninos que ela está dando um apoio para eles dois, e ela estava dizendo, tio, esse menino que eu estou com ele é tido como bagunceiro, né, que não respeita ninguém, tá, e coisa. Mas quando ele veio para mim, que eu pedi para ele ler alguma coisa, que eu quis ensinar para ele a ler, eu percebi que ele estava com medo, porque ele se esconde de não saber, né? E aí ela disse, o único momento que ele se abriu foi quando eu perguntei para ele assim, você sabe escrever seu nome? E aí ele falou, nossa, eu sei. Então, você vê, né, como, e eu vou te pedir depois para você conversar com eles, porque você vai dar uma aula para eles. Veja como, assim, não é... E aí eu perguntei para eles, a primeira pergunta que eu fiz para eles, mas eles têm algum laudo, né? Tem uma dislexia, tem um transtorno do espectro autista? Não tem, né? Mas esses alunos estão lá, né? É o que você falou do aluno, do professor de escola pública, né? Que é um desafio ainda maior, né? Na verdade, infelizmente, eles vão descobrir, né, que o aluno que às vezes não sabe ler e escrever, ele não está só no 7º ano, ele chega no ensino médio, fazendo cópia. Né? E esse comportamento, né, que assim, será que esse menino tem algum problema?
Porque é mais fácil nós acharmos a causa, né? Então é muito mais fácil dizer assim, olha, ele tem uma deficiência, ele tem autismo, ele tem TDAH, ele tem, do que de fato reconhecer, né, que pela sua vulnerabilidade ele passou por uma educação precária, né, onde não foi o suficiente para ele desenvolver aspectos básicos da leitura, da escrita, e justamente a questão do comportamento inadequado, muitas vezes ele está ligado, né, a uma camuflagem. Né? Eu prefiro ser visto como bagunceiro, piadista, do que mostrar a minha fragilidade. Eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei. Uma coisa que eles comentaram que eu achei, eu tenho amado essa experiência deles. Eles falaram assim, pai, a gente vê, né, que assim, não tem apoio da família, ninguém na família ensina, às vezes nem dá valor, né, ao fato da criança estar na escola. A educação, ela tem que ter um significado, né? Não é só ir para a escola, é entender o que eu faço com esse conhecimento. Então, a educação, ela tem que ser conceitual, ela tem que ter significado, para que de fato se reconheça o que ela pode promover na vida de uma pessoa. Sim. Algo que eu pergunto muito também para os meus professores, né, futuros professores, quando eles vêm com as queixas, porque essa criança assim, assim, assado, assim, é o investigar. E o investigar não é laudar, porque nós também estamos com uma outra delicadeza que é a professora achando que dá laudo. Não, o professor orienta a família, se necessário, sobre uma série de situações que ele verificou, a procurar uma investigação. O professor não lauda. Mas aí chega muito a família isso, a família aquilo, aquilo outro. Nós temos desde a família displicente, que deixa esse menino solto, que não acompanha, mas nós também temos aquela outra família, né, que se esse jovem já tem essa vulnerabilidade, às vezes a família tem mais. Às vezes eu vejo o professor falando assim, nossa, mas não aprende a ler e escrever, manda a lição volta em branco. Isso o pai e a mãe não sabem ler. Se eles são analfabetos, como eles vão ensinar? Sim. Então, em muitos casos, eu falo assim, investiguem também a família, porque às vezes a gente tem que fazer um trabalho além de sala de aula, é ensinar a família, capacitar a família. Deixa eu te contar uma história. É que eu não gosto de ficar falando muito, mas o assunto está tão bom que eu vou ter que falar algumas coisas e nossa conversa vai ficar um pouco mais longa. Quando eu fui fazer o mestrado, o meu tema era o meu negócio lá, né? Que eu dou consultoria de canais de distribuição. Então, meu tema era canais de distribuição. E eu, durante o mestrado, eu precisava dar aula para ganhar os créditos referente à aula. E fui dar aula num curso de graduação. Quando eu comecei a dar aula no curso de administração, eu cheguei para o meu orientador, que chamava Daniel Moreira, já falecido. Daniel, o pessoal não sabe ler, o pessoal não entende o que eu falo. Eu expliquei regra de 3, 5 vezes diferente, os caras não entenderam. Ele falou, esse é um conceito chamado analfabetismo funcional. O Daniel, apesar de ser, o Daniel era louco, eu invejo ele, ele era doutor em engenharia, mas dava aula na administração, e ele tinha um livro chamado Analfabetismo Funcional, o mal nosso de cada dia. E ele falou, eu já estudei isso, já publiquei um livro sobre isso, quer estudar isso? A gente muda sua dissertação. Eu falei, vamos. E a minha dissertação é Analfabetismo Funcional entre alunos de cursos superiores de administração na cidade de São Paulo. E quando eu fui estudar, no Brasil tinha muito pouco estudo, ainda tem muito pouca coisa, tem o INAF, né, que faz esse trabalho, mas muito pouca coisa. Então peguei muita bibliografia americana, onde o conceito foi desenvolvido, tem alguma coisa na França também, mas mais americana. E tudo que você pegava lá fora dizia o seguinte, o nível de alfabetismo funcional está relacionado à quantidade de anos de estudo, está relacionado à qualidade da escola, está relacionado a... Beleza. Era o que... Aí eu fui fazer minha pesquisa. Então tinha lá um questionário, eu pesquisei 700 alunos, um questionário para eles responderem e um questionário social aqui do lado. Sabe qual foi o indicador que tinha a maior força para explicar o nível de alfabetismo funcional? Escolaridade da mãe. Era a variável que mais estava ligada ao alfabetismo funcional. Escolaridade da mãe. Quando aquilo chegou, eu falei, tem um erro nesse número. Sentei com o Daniel, falei, Daniel, isso não está errado. O que aconteceu aqui? Ele falou, não está errado. Não está errado porque o que é a mãe escolarizada?
ela vai sentar com o filho, ela vai fazer a lição junto, ela vai explicar, e isso vai ter um impacto direto sobre a escolaridade, sobre a capacidade do filho, né, ser alfabetizado. Você vê como é que isso que você falou da família é fundamental, né? Sim, vamos fazer o gancho então, né? Já que você compartilhou a sua questão do mestrado, vou compartilhar do meu. Como eu trabalhava já diretamente com educação especial, frente a algumas questões, eu sempre fui muito observadora. Né? Sempre gostei de uma escuta, não é à toa, né? Tornei-me psicanalista. Sempre tive uma escuta muito atenta e uma observação muito atenta. E nessas escolas, né, nesse contexto de educação especial, comecei a observar questões relacionadas à violência e abuso sexual destes alunos de diversos, né, tipos de deficiência. Eu falei, vou começar a estudar. Quando cheguei no mestrado, porque esse assunto eu comecei na pós de educação especial, mas quando cheguei no mestrado, eu falei, eu quero ir além, eu quero conversar com as famílias. E aí eu me coloquei na casa de cada, né, a pessoa que estava sendo ali pesquisada, que compôs a minha pesquisa, e no quesito mãe, né, para fins de alfabetização, eu posso dizer que mãe para fins de educação do filho com deficiência, e não a educação formal, mas a educação de vida, está presente, porque onde me assustou o dado, né? 80% do meu dado coletado, eu tinha apenas a mãe. Casamentos desfeitos com a chegada de um filho com deficiência. Então, o casamento termina, muitas vezes o genitor vai embora, fica a mãe, que começa a viver em prol desse filho. E hoje em dia, nós temos um dado alarmante, muito triste, que quando nós voltamos essa questão para mães de pessoas com autismo, infelizmente está crescente o número de mães que estão tirando a própria vida, porque elas são a única responsável, né, e não tem rede de apoio. Elas estão sozinhas frente a um autista, às vezes de nível de suporte 2, 3, nós vemos a presença da mãe ali. Isso que você acabou de falar, essa conversa nossa, tá? Isso que você acabou de falar, eu acompanhei, né, assim, muito de perto. Nós temos um afilhado, eu e minha esposa, que aconteceu exatamente isso. Ele nasceu, o problema dele não é mental, é um problema físico, ele nasceu com uma série de problemas físicos. No primeiro ano, ele ficou quase 1 ano e meio na UTI, desde quando nasceu. E quem ficou foi a mãe, né? O pai teve uma hora que pirou e foi embora. E é o que você falou, é dado, né? Não é um caso específico. Né? Temos um número grande. Vamos puxar um outro assunto aqui que não é mais leve, mas você começou a falar nele por causa da sua atuação e a gente não se aprofundou nele. Você falou, olha, grande parte dos atendimentos que eu faço não são de alunos com necessidades especiais, e sim de alunos com problemas de saúde mental. E a saúde mental, hoje, tem sido um grande problema para a nossa sociedade como um todo. Né? A gente está falando aqui de jovem, de adulto, de adolescente, mas é um problema dos adultos hoje. Né? Eu brinco, você conheceu minha esposa, ela estava indo para o beach tênis ali agora. O beach tênis hoje é um grupo de terapia, né? Não é terapia, mas é terapêutico. Ele é terapêutico, ele é terapêutico, exato, me desculpa. Por quê? Porque é um lugar de amizade, de companheirismo, de relacionamento, porque a nossa sociedade, ela se isolou muito em bolhas, né? As pessoas se isolaram nos seus celulares, nos seus computadores, deixaram de conviver, a gente não consegue conviver com as pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui, Carla, a gente não faz mais, de conversar olhando um para o outro durante uma hora. Dificilmente. E as pessoas estão doentes com isso, né? Então, e você começou a falar disso, agora você vai ter que falar disso. E a gente percebe isso na faculdade, claramente. Né? Você estava falando na hora e eu fiquei lembrando dos meus alunos, e aí você tem aquela aluna assim que está sempre dormindo, sempre cochilando, aí você fala assim, nossa, você está trabalhando muito, né? Você precisa trabalhar um pouquinho menos, está muito cansada. Será que é isso? Né? Será que tem por trás, né? De um sono, né? Nós falamos o que tem por trás de uma brincadeira desnecessária, de um sono, e a questão de saúde mental, né? Hoje, ela acomete a todos, desde criança. Né? Eu tenho, infelizmente, crianças se automutilando aos 7, 8 anos, com ideação suicida.
aos 7, 8 anos. Né? Mas isso eu vejo na educação infantil, fundamental, no médio e na graduação. E quando nós falamos dessa questão de saúde mental, temos uma série de fatores que pode ir, né, desde uma família mais desestruturada, onde as condições que esse aluno, né, que essa pessoa está, reflete e contribui bastante, até mesmo a questão da rede social. Né? O mal do século, né, que eles dizem que o mal do século é a depressão, é a ansiedade, nós vamos além, né? Mas por que a depressão e a ansiedade? Elas não aparecem do nada. Só que essa geração de hoje, que o tempo todo é o celular, é a mídia, nós temos que levar em consideração que o que ela vê? Ela vê pessoas que estão extremamente felizes, lindas, realizadas, lindas, ricas, proativas e principalmente que conseguem tudo. Fácil. Aí começa a frustração, a autocrítica, né? A pessoa começa a se desmerecer. Então, nós temos que partir do princípio, isso eu faço muito em consultório, com muito paciente, a gente não tem que dar conta de tudo, nem podemos, né? Mas quando a gente conversa com esses jovens, ou com adultos mesmo, a frustração está muito originada na comparação com o outro, porque o outro dá tudo e eu não dou nada, porque o outro tem um emprego de milhões e eu estou aqui todo dia, né, juntando os meus trocadinhos. Eu nunca consegui ficar na rede social por isso, porque eu acho ela deprimente. Eu estou falando de uma forma brincando, mas para quem não tem uma base sólida psicológica, é deprimente mesmo, ela te torna depressivo, né? Sim, tem muita gente hoje que procura, porque é a mesma questão do trabalho terapêutico. Né? Por muito tempo ele carregou um peso, né? Vai para terapia quem é doido. Imagina, né? Hoje é condição de vida. Você quer viver bem, você faz terapia. Né? Aí começa essa questão de desenvolver um trabalho que é maturidade socioemocional. Sabe? É trabalhar a parte comportamental através do que nós vemos, do que nós pensamos, para distinguir, né, o que é real e o que não é real. Né? Então, às vezes, principalmente nós educadores, frente a um aluno, uma sala de aula, está acontecendo uma situação como essa, né, eu brinco que tem algumas maneiras de desarmá-los, né, que é chegar simplesmente, dar escuta, falar, tá tudo bem? Precisa de algo? Desmorona, né? E esses dias aconteceu algo inusitado, que nunca tinha me acontecido, né? Porque eu caminho pela faculdade, vem criança, vem adolescente, vem adulto, onde eu vou, eles vão. Aí fica aquele monte de marmanjo lá, 18, 19 anos, tia, vai, né? Uma fez uma coisa interessante, né? Que eu me ausentei por um motivo de saúde, ela conseguiu o meu contato, ela perguntou, olha, eu sei que essa semana você não está aqui, não posso ir na sua casa? Eu preciso conversar com você. Eles querem ir para casa. Não tem como levar para casa. E isso a gente não vê só nessa questão, né? O professor dos anos iniciais também. Hora ou outra a gente tem relatos de colega, de alunos que chegam e falam, tia, não posso ficar com você? Você não quer ir lá para casa? Fica comigo, me dá um abraço, me dá um beijo. Né? Esse é um ponto, é uma discussão complexa essa, porque tem dois lados, tudo tem dois lados, né? Eu sempre acredito nisso. Quando a minha esposa, a gente tomou a decisão de ter o nosso filho, ela decidiu não voltar a trabalhar. Foi uma decisão dela, que eu respeitei, e a gente percebe, e aí eu não estou julgando ninguém, nem comparando, mas a gente percebe que o fato dela ter ficado em casa e criado o nosso filho é completamente diferente. Tudo. A segurança emocional, a segurança, né? Tudo é diferente nesse sentido. Não, mais uma vez, não estou comparando, dizendo que seja melhor nem pior, mas o que eu vejo, às vezes, é uma insegurança desse adolescente, né? Uma falta de não é nem de segurança, de autoconhecimento, que vem muito às vezes desse, não vou dizer abandono, né? Mas desse distanciamento. É o que você falou, as pessoas às vezes não se abraçam, né? Um abraço tem um significado muito forte, né? Contato físico, né, o sentar. Né? Hoje em dia, o que é comum? Você fazer uma refeição na frente da TV, cada um com seu celular. Esses tempos, eu vi um meme que eu achei muito interessante, mas
tão necessário, né, que mostrava que na ausência de uma energia, por exemplo, dentro de casa do Wi-Fi, as pessoas descobriam que moravam com outras pessoas, porque elas tinham que ver outras pessoas. E é isso, porque em casos mais extremos, eu chamo a família. Eu falo, olha, chama o pai, chama a mãe, às vezes de adulto também, vamos lá, né? E você começa ali a conversar, né? E pais responsáveis, que eles não conhecem os seus filhos. Não, tem esse seriado que saiu recentemente, não sei se chegou a você, Adolescência, que mostra exatamente isso, né? O desconhecimento que os pais têm, né? E aí existe uma confusão que é assim, eu tenho o aplicativo que me mostra onde ele está, então eu sei tudo o que está acontecendo com ele. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, porque eu já peguei adolescente que tinha 2 celulares e o pai não sabia do segundo, ele deixava o celular em casa com um aplicativo de localizador. Como se ele estivesse em casa. E saía para outras situações com outro celular. E eu vejo, né, assim, você falou uma coisa que é verdade. Hoje, a gente está tão exposto, né, o tempo todo a redes sociais que dizem que todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo está viajando, todo mundo não sei o quê. E aí essas coisas, por exemplo, a questão do jogo, né, do tigrinho, é uma fuga para isso, né? Eu já ouvi isso de aluno de graduação, de estar lá na graduação, porque hoje o que mais a gente ouve nas redes sociais é que fazer faculdade não é besteira, né? Mas CLT virou piada. CLT virou piada. Isso é uma coisa que eu tenho discutido. Eu fui dar uma palestra no Senai essa semana sobre escolha profissional e eu falei exatamente isso, né? Que as pessoas estão falando sobre que CLT é feio. CLT é feio. Mas eu ouvi lá de alunos dizendo assim, não, eu vou ficar rico jogando no Tigrinho, eu jogo no Tigrinho tudo, e a pessoa vai ficar endividada, a pessoa vai ficar pior, né? E isso que você falou, não é só o jovem, a gente está falando aqui do jovem o tempo todo, mas eu vejo nas pessoas da nossa idade, nas pessoas que a gente convive, uma ansiedade, né, de ser perfeito, de ser... É assim que eu falo, gente, né? Eu acho que as pessoas estão se cobrando de coisas que não precisavam ser cobradas, né? Exatamente, que é o dar conta de tudo. Né? Então eu vejo isso, aquilo outro, começo a me comparar e às vezes, muitas vezes a gente perde alguns valores, né? Porque o que é importante para o outro, faz sentido para o outro, pode não ser o que eu preciso. Né? Se o outro precisa de 15, 20 mil por mês para ser feliz, será que eu preciso? Com a vida que eu tenho, ou que eu quero levar? Né? Mas às vezes as pessoas se perdem nesse caminho. Né? E tem ele faleceu, se eu não me engano, no ano passado, retrasado, o Zygmunt Bauman. Sim, né? Que eu amo de paixão. E quando ele falava lá atrás daquela sociedade líquida, né, do imediatismo, da felicidade despótica, hoje nós vemos isso no nosso dia a dia. Né? Às vezes é mais fácil chegar em casa como forma de relaxar depois de um dia de trabalho corrido, estressante, abrir um TikTok e rolar 20 vídeos que no máximo 1 minuto, porque eu não vou perder mais tempo do que isso, do que olhar para o marido, para a esposa, para o filho, aí, como foi seu dia? A gente não faz mais. E às vezes não fazemos, né? Porque já estamos tão fragilizados que eu não quero também dar conta do outro. Então o que é seu, não quero saber, não me pertence, e nos tornamos mais egoístas, né? Mais solitários. E engraçado, né? Porque é uma solidão com alguém do lado, né? Que é engraçado essa... Solidão coletiva. O Bauman é maravilhoso, né? E tem que eu nunca lembro o nome dele, um filósofo mais contemporâneo, atual, que é ele tem um nome de chinês, mas na verdade eu acho que ele é alemão, que é da Sociedade do Cansaço. É um nome meio chinês. Que tem vários livros, Sociedade do Cansaço, que falam de coisas muito parecidas, né? De certa forma, uma continuidade da filosofia do Bauman. E ele fala muito desse acelerar. Ele tem um outro livro que fala que nós somos a sociedade da performance. Sociedade da performance. Todo mundo tem que ser o melhor do mundo em alguma coisa, né? Aquelas coisas meio chocantes, assim. Voltando um pouco para a educação. Agora eu tenho percebido uma outra
camada nessa ansiedade, nessa dificuldade, nesse descompasso entre o professor, o aluno, o que o aluno espera, o que o professor espera, que é a questão da inteligência artificial e como isso está impactando essas relações, né? Para mim já existe um descompasso muito grande na sala de aula entre a linguagem do professor para a linguagem do aluno. Nós, como professores ainda, principalmente professores com um pouco mais de experiência, temos aquela ideia de que nós somos o dono do conhecimento e eu vou transmitir o meu conhecimento para você. E agora, com a questão da inteligência artificial, está tendo uma outra ruptura, porque você deve ouvir isso demais na sala dos professores, a coisa que a gente mais ouve assim, tá, o que eu faço? Eu dou um exercício, mas ele vai fazer tudo pelo ChatGPT, ele nem pensa, e não sei o quê. E isso está trazendo mais um degrau de distanciamento, né, dentro da sala de aula entre o professor e o aluno. Acredito que isso também deve ter um impacto na educação especial, né? Ou não, é menor. Não, tem impacto sim, né? Porque aí eu posso trazer um outro lado. Olha, Pode, esse lado é a inteligência artificial. Eu costumo até brincar com os colegas, né? Nós temos que, voltando ao que já tinha sido dito, né? Nós temos que estudar a vida toda. Então ela existe. O professor minimamente ele tem que saber o que é que ela está ali presente, né? Só que às vezes a gente pega professor batendo cabeça num sofrimento. Ao invés de brigar com a inteligência artificial, usa ela a seu favor. Ensina seu aluno a usar e a partir do que ele conseguir de lá, você traz um desafio onde ele tem que pensar, raciocinar pelo que ele conseguiu ali. Na educação especial, aonde eu vejo a preocupação, tá? E não é por parte dos alunos, não, porque eles sabem usar. São alunos inteligentes, né? O que existe ali é uma questão, um quadro de algum prejuízo de determinada área, mas são pessoas inteligentes e com capacidades para serem éticas e não éticas também, né? Porque tem isso. A ética ela está cada vez mais fluida, né? Sim, mas na verdade o que me preocupa é professor, educador, procurar o que fazer com esses alunos na inteligência artificial. Sim. Pedir para a inteligência montar a aula dele, porque eu já vi, já tive essa notícia. Aí nós voltamos naquela questão, você não está olhando o aluno. Né? Cada aluno aprende de um jeito, cada um tem sua singularidade. Então, usar a IA, ela pode ser interessante? Muito. Mas a gente não pode perder o lado humano, que é levar em consideração quem era a pessoa. Essa é uma discussão que eu tive com a Nayara quando ela veio aqui. Eu sou um entusiasta do EAD, atuo com EAD há 20 anos, desde 2007, quase 20 anos. Mas o EAD tem essa questão, né? Tem um grande senão que é como é que eu uso mesmo o material para uma quantidade absurda de alunos, sabendo que cada um tem um nível de entendimento, analfabetismo funcional, tem um nível de capacidade de autodirigir seu aprendizado, tem dúvidas diferentes, tem informações diferentes. Então, a gente discutiu um pouco isso aqui. Porque se no presencial já é complicadíssimo, né? Ela falou uma coisa que eu concordo com ela. O professor que vira e fala assim, eu já tenho esse material pronto. Ele não entendeu o conceito, né? Não entendeu a questão. Eu tive essa experiência agora, eu tive uma experiência muito legal agora, cara, que foi dar aula para um curso de jornalismo que eu nunca tinha dado na vida. E empreendedorismo para jornalistas. E na hora que eu entrei lá, acho que eles ficaram olhando assim para mim, e no final eles saíram com projetos lindos, maravilhosos, estão entusiasmadíssimos. Um dos grupos vai transformar o projeto no TCC deles, porque não adiantava ali eu falar de empreendedorismo como eu falo para a administração, né? Eu tinha que mostrar para eles assim, você é jornalista, você não vai fazer quando você formar, né? Você acha que você vai trabalhar na Globo? Então o que você vai fazer da sua vida? Então, essa capacidade, no presencial você tem isso mais, o EAD é mais difícil fazer isso, né? Que é o que você acabou de falar. Eu peço para fazer a aula lá no ChatGPT, será que eu estou levando em consideração que cada turma é uma turma? Exatamente. Não por ser professora que vivo, né? Eu vivo com um pé no presencial e um no EAD. Sim. E assim como eu vou sempre, né, trazer essa questão de olhar para o aluno e para a sua necessidade, tem alunos que eles são alunos para a educação presencial.
Eu cheguei a ouvir, né? Imagina o IAD e quem tem algum tipo de deficiência. O IAD é maravilhoso para pessoas que existem, dependendo da deficiência que ele tem. Eu tenho uma aluna, que eu acompanho, inclusive, na Faculdade Metropolitana, que ela tem a doença ELA. Então, quando ela começou o curso, lá atrás, uma jovem de 20 anos, com toda a sua autonomia, e hoje ela está acamada, já não tem mais movimentos voluntários, já não fala, e ela é uma... Ela falou assim, ela continua estudando? Não só continua, como agora ela faz 3 faculdades, né? E tudo por tecnologia assistiva. Então, para ela, na questão que ela precisa, a distância possibilitou que ela estudasse. Eu falo que o EAD, na verdade, ele exige mais do aluno que o presencial, no meu ponto de vista. Concordo também. Aquela achismo, o EAD é fácil. Fácil para quem? Né? O aluno que não se compromete, ele será fraco tanto no presencial quanto no EAD. Que é outro mito. A escola é boa e a escola é ruim. Não, o aluno. Eu tenho alunos maravilhosos em escolas, né, já tive, em escolas mais simples e alunos péssimos em escolas caríssimas. Né? Aflições que eu atendo muito com adolescentes. Trabalho muito com adolescente. E nesse, do outro é melhor, o ideal, eu tenho muitos conflitos assim, né? Mas eu tenho a obrigatoriedade de entrar numa universidade pública. E às vezes não é possível. E nem é o ideal. E vem aquela frustração. É onde nós começamos a desenvolver o trabalho. Não é a faculdade que faz o aluno. É o aluno que se faz. É o aluno que se faz enquanto profissional. E você sabe, você falou isso aí, o que mais me choca, e eu acho que é aquelas coisas que os pais, às vezes, né, por falta de conhecimento, por às vezes querer o melhor para o filho, mas sem saber como fazer, criam essas frustrações nos filhos, né? Eu tomei uma atitude desde o início do ano, que foi o seguinte, quando meu filho está com 16, os pais dos amigos deles todos estão na mesma dúvida que a gente, o que o meu filho vai fazer, eu parei de conversar sobre esse assunto com todo mundo. Porque o que eu fui ouvindo de gente assim, não, ele tem que fazer tal curso, você está doido? Não, está falando que vai fazer moda, não, agora falou que vai fazer ciências da computação. Mas essa pessoa nunca falou de ciência da computação, não tem nada a ver com ciência da computação, ela é uma pessoa de arte, ela é artística, a pessoa, não, mas ciência da computação dá dinheiro. Eu parei de conversar esse assunto com os pais, porque vai me dando uma vontade de esganar, sabe, a pessoa. Você fez bem, porque aí nós temos uma outra situação, que é aquele jovem aflito, aquele jovem frustrado, porque no final das contas, né, ele está sendo, vamos dizer assim, forçado a desenvolver algo que o pai e a mãe projetam nele, que é o desejo do pai e da mãe, não é a escolha dele, né? Eu estou chateado, porque já deu 1 hora que nós estamos conversando aqui, tem 3, já é 3 e tanto. Esse assunto, nossa, eu ficaria horas, porque é bom demais falar sobre educação. A gente podia. Eu quero agora realmente fazer um modelo diferente, chamar outras pessoas. Eu fiz um testezinho semana passada de entrevistar 2 pessoas aqui ao mesmo tempo, porque eu acho que o bate-papo enriquece ainda mais, né? E isso é uma promessa que eu fiz para minha esposa, que é a seguinte: eu tenho gravado de 3 a 4 episódios por sábado, e ela falou, não, grava 1, aí você fica o tanto tempo que você quiser. Eu acho que é melhor mesmo, né? Porque às vezes a gente quer conversar mais, porque tem tanta coisa que ficou assim para a gente conversar, né, que não aprofundamos tanto assim na questão da psicoterapia, da questão da educação das pessoas com necessidade, porque esse é um grande problema, né? Até como falar sobre, né, que nome que eu dou para as coisas é tão complexo, porque, na verdade, todos nós temos necessidades especiais. Né? De algum nível a gente Quem acha que não tem é a primeira necessidade, achar, não vê que tem. Mas eu quero, eu vou encerrar depois, mas eu vou abrir para você, né, fazer os comentários se você quiser, fechar, der alguma linha que ficou solta que você queira resgatar. Mas, assim, é um assunto que cabe outros bate-papos, porque a gente começou na educação e agora, no final, nós estamos falando de saúde mental da população como um todo, né? Então, vou deixar você fazer seus comentários, depois eu fecho e depois a gente bate-papo. Você falou, né? Nós fomos para um viés, para o outro e para o outro e para o outro, né?
engana-se muito quem acha que a educação, novamente, é só sala de aula, né? Vive-se educação, né? Nós estamos em transformação uma vida toda. E um elemento da nossa vida não se desassocia do outro, né? Então a escola se conversa com a profissão se conversa com a família, né? Que se conversa com as interações entre pessoas, e aí entra o nosso eixo, né? Quando eu falo de inclusão, a gente vai além também, né? Porque no primeiro momento fizemos um recorte para a educação inclusiva, pessoas com deficiência, mas hoje a nossa sociedade, ela é a sociedade da diversidade, né? Então nós temos tanta diversidade, tanta pluralidade, né, que quando não bem trabalhada, não bem entendida, né, ela é excluída, ela é segregada. Aí a gente faz o quê? Qual o caminho? Pela educação, a inclusão. Então a inclusão vai a todas as pessoas, independente das suas necessidades. Educação é profissão, é tudo. Gente, assim, quero agradecer demais, Carla, mais uma vez. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre temas mais específicos. O formato o podcast está começando e a gente está tentando achar formatos, mas eu acho muito legal conversar com mais de uma pessoa, porque sempre é mais que um por causa disso, né? O nome Somos Mais Que Um, porque exatamente a ideia da gente é falar de assuntos diferentes, de temas diferentes, de coisas. Cada pessoa traz algo diferente, né? E eu vejo, cara, assim, que a gente conversa pouco sobre esse assunto da saúde mental. Tem NR1 aí agora, né, nas empresas, saúde mental nas empresas. Eu só conversei com um pouco sobre isso mais cedo. E a gente está vivendo uma sociedade muito adoecida, né? O Bauman já falava isso, alguns filósofos contemporâneos falam sobre isso, mas a gente está adoecendo ela cada vez mais, né? Se a gente pega o noticiário dos últimos dias aí, você fica doente só de olhar. Gente, o Somos Mais Que Um é sobre isso, né? Sobre começar a falar de um assunto, sair por outro, começar a falar de carreira e contar causos. E o legal é mostrar, né, que é muito rico falar assim. Tem tanta pessoa que entrou por um caminho e depois viu que não era aquele caminho, resolveu, foi o que aconteceu comigo, eu vim por um caminho profissional, depois eu quis mudar, como pessoas que já têm muito claro o caminho desde os 7 anos de idade, né, como ela acabou de dizer aqui, e o caminho só foi se afunilando um pouco mais, mas ele já estava desenhado lá atrás, e o Somos Mais Que Um é sobre isso, sobre a gente conversar sobre a história das pessoas, né, porque a partir das histórias é que a gente aprende as coisas. Então, se você gosta do conteúdo, não deixe de seguir. Tem lá nas redes sociais os cortes, vamos fazer bastante corte dessa entrevista aqui para a gente aproveitar várias coisas aqui, e até o nosso próximo encontro.